inteligente, racional desse 13º salário. Agora nós vamos falar de uma polêmica que deve ser discutida no STF, que é a volta das chamadas escolas especiais para pessoas com deficiência. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem? Bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, a polêmica sobre a volta das chamadas escolas especiais para pessoas com deficiência chegou ao STF, o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli suspendeu o decreto do Ministério da Educação sobre o tema e a expectativa é de que essa decisão do ministro seja discutida agora no plenário do STF. Pois é, amigo. Está previsto agora para sexta-feira, dia 11, análise em plenário da suspensão da nova Política Nacional de Educação Especial. Então, na terça-feira passada, o ministro Dias Toffoli suspendeu o decreto presidencial número 10.502 e, basicamente, o que esse decreto previa, apesar de suspenso, é a possibilidade da criação de escolas especiais voltadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou também aqueles que estão com as chamadas altas habilidades, que o pessoal conhece como superdotados. Então, no entender do governo, essas escolas estariam mais adaptadas ou mais preparadas para receber esses estudantes. O problema, amigo, já é que isso vai de encontro frontalmente à Política Nacional de Inclusão, já estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases, já estabelecida pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, convenções internacionais que o Brasil foi signatário a respeito do tema, também determinam algo, a política de educação no sentido contrário à posição desse decreto. Então, nós temos aí um decreto que vai trazer pelo menos uns 30 anos de retrocesso nas políticas públicas de educação inclusiva no nosso país. Nós sabemos, Israel, que pessoas que têm crianças, filhos com algum tipo de deficiência, nós sabemos a dificuldade que é de encontrar matrícula em escolas. Algumas escolas dizem que não preparadas, recusam matrículas. É muito comum isso bater à porta da justiça. E no momento em que há uma afirmação legislativa, ou seja, várias espécies legislativas confirmando esses direitos, nós temos o Poder Executivo editando um decreto que busca reduzir todo esse esforço, esse avanço, reduzir as cinzas. Então, o ministro Dias Toffoli, nesse entendimento, compreende que as políticas de educação, as políticas nacionais de educação, elas foram frontalmente atingidas porque há expresso dispositivo legal no artigo 28 dessa lei de inclusão, que garante a educação inclusiva para todos os alunos. E isso acaba, de certa forma, prejudicando todo o arcabouço jurídico. A gente busca analisar sempre, aqui na nossa coluna, o posicionamento do Poder Judiciário e o que pensam os magistrados desse sentido, né? Mas, em alguns momentos, acaba que é impossível não expressar uma certa indignação com um tema tão caro para muita gente. O Supremo Tribunal Federal, não só pela visão do ministro Dias Toffoli, mas provavelmente vai compreender que essa legislação é inconstitucional. Há uma forte tendência a compreender pela inconstitucionalidade do decreto. O detalhe é que o julgamento marcado para sexta-feira, apesar de estar com esse posicionamento, ainda é uma incógnita, muito embora já haja previsão de uma votação em ampla maioria pela inconstitucionalidade desse decreto. Interessante, sua colocação, porque eu, pai de uma... Na rádio temos também a Daniele Gomes, que tem um filho autista, e eu conheço a realidade de muitas famílias, de pais, de crianças com síndrome de Down, com natureza não neurotípica, que é como a gente chama, e
completamente na contramão do que mostram as pesquisas educacionais com crianças nos últimos 25, 30 anos, que é exatamente o fato de que a criança que pode frequentar uma escola regular, a convivência dela, o ambiente dela com crianças ditas neurotípicas favorece o aprendizado, favorece o avanço educacional, ao invés de você limitar e restringir essas crianças às chamadas escolas especiais, que no passar dos anos, pelo menos nas últimas 3 décadas, já se provaram que não têm a capacidade de levar o avanço educacional que as escolas regulares proporcionam. Exatamente, meu amigo. E você percebe também, eu sou pai de um filho autista, assim como muitas pessoas, e a educação, dessa maneira, ela não se destina ao fim essencial, que é agregar e acolher pessoas. Essas pessoas com deficiência ou necessidades especiais no ensino regular, ao invés de segregá-las em grupos apartados da própria comunidade. Esse posicionamento do ministro Toffoli reflete essencialmente o que pensam as entidades que trabalham com o assunto, os ativistas das causas dos direitos das pessoas com necessidades especiais e principalmente ao que visa a Constituição Federal, que é a igualdade entre os cidadãos, principalmente quando há uma legislação ampla e farta nesse sentido, protegendo essas pessoas. Agora, Rômulo, como você disse, a expectativa é de uma votação pela ampla maioria da inconstitucionalidade do decreto. É isso que a gente tem nos bastidores aí de Brasília no momento? Isso, nós teremos o voto dos 11 ministros, o ministro Dias Toffoli já adiantou, suspendeu, mas deve confirmar essa inconstitucionalidade na próxima sexta. A tendência aqui, pelo que a gente escuta, pelo que a gente conversa aqui nos bastidores, nós temos colegas que trabalham lá com esses ministros, a gente conhece o posicionamento da maioria deles e pelo que a gente pôde colher de informações nessa última semana, há uma previsão de reconhecimento da inconstitucionalidade desse decreto por ampla maioria, algo em torno de pelo menos 8 a 9 votos já garantidos pela inconstitucionalidade do decreto. A gente, logicamente, aguarda, a AGU se manifestou em ação similar a essa pela constitucionalidade desse tipo de decreto, em outras ações. Nós temos 2 ações, uma da Rede e uma do PSB, mas a previsão no momento atual, hoje, terça-feira, é de que haja uma ampla maioria de votos pela inconstitucionalidade do decreto. Maravilha, Rômulo Pinheiro, nosso colunista do Conexão Brasília, hoje trazendo aí essa discussão no plenário do STF, o Supremo Tribunal Federal, a respeito do decreto do Executivo, da criação, a volta da chamada das escolas especiais para pessoas com deficiência, que, como o Rômulo mencionou aqui, deve ser derrubado aí pelo STF. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro, até a próxima semana. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima terça. Até mais. 11h18, a gente vai fazer agora a primeira pausa, o primeiro intervalo do Boletim Amazônia. Você pode participar